SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, mais uma vez, nesta noite de terça-feira, falando de um evangelho genuíno de paz, de glória, de poder, de confronto e de grande amor por mim e por você. A palavra de Deus nós vamos ler aqui no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Meu nome é pastor Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, com a igreja sede em Santa Rita do Araguaia, em Goiás. Nós estamos gravando aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso, cidade vizinha, a qual nós amamos, a qual nós oramos constantemente, por Rita do Araguaia e por Alto Araguaia, sabendo que a poderosa mão do Senhor fará coisas tremendas nesse lugar. Em nome de Jesus, eu creio na fidelidade do Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos ler. Aqui fala, no capítulo 17, do versículo 11 em diante, fala sobre a cura ou uma cura de 10 leprosos. Nós sabemos pela situação da medicina ou pela situação de que viviam naquela época que a lepra era um momento difícil na vida do homem, era incurável, era uma doença que eles tinham que ficar afastados da sociedade e viver afastados, como se fosse uma aldeia, uma tribo apartada, se escondendo da sociedade porque era contagiosa e porque eles não tinham o direito de estar inseridos na sociedade. Então era uma exclusão, como muitos fazem hoje ainda, amados. Mas a palavra de Deus nos revela assim, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa tremenda, que passagem poderosa. Aqui a palavra nos revela que Jesus estava passando por uma aldeia onde 10 leprosos gritavam para ele: Jesus, tende compaixão de nós. Esse grito, esse clamor, amados, eles entendiam, eles estavam distantes, eles não ousaram estar perto de Jesus e respeitavam aquela doutrina, aquela direção, aquela regra estabelecida que eles não poderiam se aproximar dos sãos, e ainda mais sendo samaritano. Um povo separado, tinha algumas coisas que eles entendiam, né, da palavra de Deus, entendiam das coisas do reino, e algumas coisas eles confundiam. Era uma parte que não era esclarecida, era uma parte denominada excluída dos judeus. O judeu não tinha vínculo nenhum com o samaritano, era um povo excluído, e ainda mais com lepra. Agora eles clamam ao Senhor, eles clamam e dizem, ficaram de longe e gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus, vendo aquilo, fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Amados, eles tinham que ir purificados. Quando acontecia a cura ou a libertação, eles precisavam se expor, eles não poderiam estar diante do sacerdote ainda com lepra. Agora Jesus fala: ide. Aqui, amados, eles reconheceram o poder
da palavra de Deus e o poder que estava sobre a vida de Jesus, a autoridade do nome sobre todos os nomes, a qual ele declara: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Por quê? Por causa da obediência. Simplesmente a palavra profética de Jesus, a palavra declarada de Jesus: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. No momento em que eles se disporam a ir, a palavra de Deus não revela que, mas nós não podemos, somos leprosos, como vamos aparecer, como vamos chegar ao sacerdote? Estamos leprosos, estamos doentes. Não. Eles não questionaram. A palavra de Deus, não há revelação de questionamento. Simplesmente a palavra de Deus diz que eles indo foram purificados. Então, o milagre aconteceu naquele momento em que eles decidiram obedecer a palavra profética de Jesus, a palavra de revelação. Mas Jesus conhece o coração dos seus filhos, conhece o coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Alguns queriam somente a cura, como alguns de nós, amados. Olha o que diz o texto. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, a libertação fez com que ele expressasse com toda a força, gritando, talvez pulando de alegria, talvez glorificando ao Deus em alta voz, a palavra de Deus diz. Chegou diante de Jesus, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe porque este era samaritano. Ele entendia que além do problema da lepra, ele ainda era samaritano, não poderia estar entre os judeus e não poderia se apresentar aos judeus e nem mesmo a Jesus. Agora, amados, você compreende isso? Esta grandeza de quando nós estamos passando por situações terríveis, situações difíceis. Alguns de nós estão passando nesse exato momento, alguns já passaram, alguns estão passando e alguns vão passar. O que acontece nesse exato momento é que se você depositar sua confiança plena nele, mas não como os 9 que receberam e foram embora, não sequer glorificaram, nem sequer foram gratos pela cura, pela libertação e pelas bênçãos do Senhor. Quantos, amados, estão inseridos dentro da igreja? Quantos cristãos que já viram a glória de Deus, que já viram a manifestação de Deus, são murmuradores, são questionadores, não glorificam a Deus e não têm gratidão. Tem momentos que nós só podemos agradecer a Deus porque Ele já fez várias coisas, muitas coisas em nossa vida. Agora, aquele que estava com uma enfermidade, aquele que estava com lepra, foi curado e ao mesmo tempo tem a oportunidade de estar diante do Senhor da glória. Você, amados, que está com problema de saúde, talvez você que está enfermo, talvez você que está com uma doença incurável que a medicina falou, olha, não é mais possível, não tem mais jeito, você tem um tempo limitado, este é o teu tempo de vida. Eu posso te dizer com convicção, amados, se você crer, se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, Ele pode curá-lo. Agora, amados, Ele continua sendo o Deus de Israel, o Deus soberano, se não houver a cura. Há um propósito diante de todas as coisas debaixo do céu. Agora, amados, Ele cura várias pessoas. Ele curou 10 e somente um retornou para agradecer. Somente um voltou para glorificá-lo. Os 9 foram embora. 90% desistiu ou simplesmente queria a cura, não queria mais de Deus. Um se prostrou aos seus pés e queria mais de Deus. É um tempo de renovar-se na presença de Deus, um tempo de confiar nele. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei num Deus, eu sei e confio num Deus que pode transformar a tua história de vida, que pode transformar isso que está te machucando, te ferindo, te deixando até enfermo. Agora Ele pode te trazer a maravilhosa luz, a graça de Deus te alcançar, a misericórdia de Deus e sarar as tuas feridas, libertar do cativeiro. Ele pode, amados. Eu confio no Deus soberano, no Deus poderoso. Confie nele. A palavra de Deus continua dizendo. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra de Deus diz, ainda revela, amados, é algo tão tremendo. Além da cura, houve a salvação, porque Jesus declarou aqui para ele, amados, ele não está falando em cura, a tua fé
te salvou. Ele está dizendo, além de você ser curado, filho, eu te dou a oportunidade da salvação, porque você reconheceu quem eu sou, você reconheceu a soberania de Deus, e independentemente de ser samaritano, independente de ser não cristão agora, que você não conheça os preceitos e juízos, as diretrizes de Deus, simplesmente que você confie agora. Ele pode fazer algo tremendo para te dar a cura e a salvação. Por meio da fé, amados, pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma. A palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra poderosa de Deus, homens escreveram, mas foram inspirados por Deus, foram direcionados por Deus. E quando a palavra é tão poderosa e tão verdadeira que revela a iniquidade, o pecado do povo judeu que escreveu a palavra, a maior parte da palavra de Deus, ou toda a trajetória, foi escrita por judeus, amados. Como eles vão falar que eles eram contra, que eles pecaram, que eles tiveram iniquidade? Como? A palavra foi revelada pelo próprio Deus, mostrando a verdade, seja ela dolorosa ou não, seja ela um confronto ou não, seja por amor ou por confronto, a palavra é pura e verdadeira, é genuína, é inabalável. Esta palavra se cumpre para aqueles que temem ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso, amados, se você necessita de algo do Senhor, se você já conhece Ele ou não, mas se você passa a conhecê-lo por confiar nele, ele pode te curar, te libertar e te salvar. Em nome de Jesus, ele é o soberano de Israel, ele é o soberano das nações, ele é o grande eu sou, que pode te libertar e te curar nesta noite, em nome de Jesus. Basta que você creia, basta que tenha fé, para que ele possa declarar a você também, como declarou ao samaritano. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que a palavra de Deus possa constrangê-lo a desejá-lo de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, seja cheio da presença de Deus, para a glória do nome que está acima de todo nome, de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.